Olá, pessoa linda, bem-vinda a mais uma aula. Nós vamos falar hoje de linhas editoriais. Isso mesmo, eu vou compartilhar aqui comigo, com você a minha tela para que a gente possa desvendar aí o que é uma linha editorial, tá? Vou me colocar aqui no cantinho só para que vocês não, isso, para não atrapalhar. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Então, nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre a sequência que a gente veio, né? Então, vamos lá. Desde o primeiro módulo, a gente fez, da primeira aula, desse primeiro módulo, nicho, né? Então, o que nós fizemos? Nós descobrimos aí, né? Esmiuçamos o nosso nicho para que ele pudesse ficar único e diferenciado dos demais. Então, o meu nicho é negócio, porque eu ensino você a faturar na internet. O meu subnicho é marketing digital, porque o meu negócio ele está apoiado na estratégia de marketing e nós fazemos pelo digital, então é marketing digital. O meu subnicho com relação à estratégia de marketing é tráfego pago, porque é o tráfego pago que eu atuo. Eu não trabalho com tráfego orgânico, embora minha estratégia aqui tenha um pedaço de tráfego orgânico. E aí eu subnichei mais para, além do tráfego pago, né, ou antes, falar de anúncios online, anúncios, tá? E como eu não faço somente anúncios online, porque os anúncios online, ele não necessariamente é no automático, eu subnichei ainda mais para tratar de anúncios online no automático, que é aquilo que você, a longo prazo, deixa a sua esteira de negócios rodando no tráfego pago, tá? E as vendas são direto, ou seja, uma venda no perpétuo. Então, nós vamos passar por todas essas assuntos aqui, né? Por todas essas bases, para que você possa, então, chegar a faturar 23 salários por mês, tá bom? Então, o que nós fazemos aqui é para que você possa fazer isso, mesmo sem conhecimento, e para investir poucos reais, então nessa parte do investimento de poucos reais, nós ensinamos você a não investir e começar a trabalhar aí através do orgânico para fazer o dinheiro para vir então para o investimento de dentro do gerenciador, tá? E como se trata também de marketing, né? Então eu tenho que te ensinar as estratégias, né? Sem conhecimento, então você não conhece. Então eu estou te ensinando aqui o passo a passo e essa linha editorial vai te ajudar um pouquinho a desvendar aí o que seria o passo a passo de uma linha editorial, tá bom? Bom, agora depois do nosso nicho, a gente passou por avatar, né? Avatar é o quê? É a pessoa, a persona, o seu cliente ideal, né? Algo que você possa olhar e falar, não, esse cara vai comprar o que eu tenho para oferecer, vai comprar o que eu estou promovendo, porque ele é a pessoa certa para o meu produto. Então, não é o seu produto que é a pessoa que é certa para aquela pessoa, mas aquela pessoa é que é a pessoa certa para o seu produto. Então, a pessoa não sabe que você existe, nunca nem ouviu falar de você, mas você vai aqui desenhar. O seu produto serve para quem? E depois nós avançamos para o posicionamento, né? Onde eu coloquei aqui para vocês o que é o posicionamento e como é que você consegue criar através de 4 pilares. Lembra? O seu posicionamento ele vai ser por preço, ele vai ser por diferencial, enfim, tudo isso nós já passamos por aqui. Se você tem dúvida, volta lá para a aula de posicionamento para você entender e contextualizar com o que nós faremos aqui, tá bom? E agora nós vamos chegar então na nossa linha editorial, tá? Essa linha editorial, eu vou explicar para vocês o que é e como é que você vai desenvolver ela dentro do seu projeto, dentro de algo que você queira promover de um produto seu ou se afiliar, né, em qualquer uma das plataformas para promover o produto, então, dessa outra plataforma, tá bom? Definir as linhas editoriais de um conteúdo que vai ser promovido para o seu negócio ou se vai usar a própria linha editorial de conteúdo dos produtores que você vai acabar promovendo. Então, o que seria isso? Eu tenho um negócio, eu que tenho que fazer toda a minha linha editorial ou pagar um designer para fazer. Eu já sou afiliado, eu trabalho com indicação de uma outra pessoa, eu uso a linha editorial desse produtor, mas você, se você usar a sua, mesmo sendo você como afiliado, a performance é maior e o lucro, com certeza, a longo prazo vai ser muito
maior, tá? Então, vamos aqui. O que, né, é uma linha editorial, tá? Primeiramente, o seu conteúdo, ele precisa alcançar o nível do seu cliente, o nível de consciência dele, tá? O que seria alcançar o nível de consciência do cliente? Você precisa fazer uma linha editorial que fale exatamente o que o seu cliente precisa saber para poder se sentir convencido de adquirir algo de você, tá? Então, o cliente nível 1 é aquele cliente, né, de consciência nível 1, que ele precisa do produto, né, que resolve o problema dele, ele já sabe que precisa e ele está procurando o tipo de produto. Ou seja, é o cliente que compra, ele já está com a consciência nível 1, ele já sabe que precisa daquilo. A questão aí é só definir se ele vai comprar de você ou do seu concorrente, perfeito? O cliente nível 2, de consciência nível 2, é aquele que você já ouviu, né, falar, tá? Ele já sabe que precisa, mas ele ainda não decidiu pela compra, tá? Então, assim, ele é praticamente tudo do cliente nível 1, né, de consciência nível 1. Ele sabe que precisa, ele conhece o produto, ele já decidiu já que aquele produto vai mudar a vida dele, mas a diferença é que ele ainda não comprou, ele procrastina, ele ainda está sempre esperando o melhor momento. Ele está esperando, na verdade, a sua oferta irresistível ou a sua oferta irrecusável. Então, se para ele, por mais que a sua oferta seja forte, ainda não foi convincente para ele, ele não compra, ele espera, ele pula sempre para depois, tá? E tem o cliente de consciência nível 3, que é o cliente que a gente mais procura aqui quando se trata de um produto para ser vendido em grande escala a longo prazo. Por que, que o cliente de nível 3 é o melhor produto? Porque o nível 1 é aquele cara que já quer comprar, né? É o cara que compra. Então, tem muita gente ao mesmo tempo oferecendo muita coisa para aquele cliente. Então, para ele decidir entre os melhores, geralmente a balança vai acabar te deixando um pouco, né, desnivelado. Por quê? Porque ele vai comparar, ele já quer comprar, é o cara que já quer comprar. E aí, como a maioria das empresas trabalham com esse tipo de cliente, só vendendo, então ali vai ser a questão de decidir. Então, talvez para você alcançar esse cliente, se você não alcançou ele, né? Não treinou ele para virar esse seu cliente, o custo para você alcançar ele é muito alto. O cliente nível 2 é mais ou menos igual ao 1, como eu disse. Então, é pessoas que já sabem o que comprar. Tem muita gente atingindo essa pessoa também. Agora, o cliente nível 3 tem bastante gente atingindo, mas a quantidade de cliente nível 3 é muito superior. Por quê? A quantidade de pessoas que não sabe que precisa do produto que resolve o problema dele é muito grande. Então, a maioria das vezes, ele nem sabe que precisa. A maioria das pessoas não sabe que precisa do que ele precisa, né? Eu sei que parece um pouco estranho, mas é isso que acontece. Então, assim, ou não é prioridade dele, ou ele, sabe, não tem interesse, sabe? Enfim, ele nem sabe que existe aquela coisa. Então, se ele não sabe que existe, ele não tem consciência de comprar, ele não tem consciência nem de esperar para depois. Ele simplesmente não sabe que existe. E é esse cliente que um bom trabalho de marketing digital alcança. Um bom anúncio online no automático alcança, porque esse cliente é o cliente que você vai alcançar e você vai tratar, você vai educar ele, você vai gostar dele, você vai dar alguma coisa para ele, você vai ajudar esse cliente. Então você vai resolver um problema dele de forma que ele fique tão grato a você que no momento que ele estiver com a consciência nível 1, é de você que ele compra, entendeu? Então, o nível 3, ele precisa do produto ou do serviço que resolve o problema dele, mas na maioria das vezes ele não sabe que precisa, ou no momento não é prioridade,
E o mais interessante é que ele muitas vezes nem sabe que existe alguma solução que possa ajudar ele a resolver o problema dele. Por exemplo, se você começar a olhar o mundo um pouco fora da sua caixa, né? Um pouco fora do que você está acostumado a ver, você vai conseguir encontrar esse cliente nível 3. Por quê? Vamos voltar um pouquinho lá para a escola, eu sempre gosto de dar alguns exemplos aqui. Vamos voltar lá para a escola. No nosso tempo de escola, né? Eu gosto de voltar para a escola porque a gente é aqui, são pessoas maduras, acima de 40 anos, pelo menos é essa pessoa que eu busco aí ajudar. Então, eu acho que associando aí para a primeira infância, aí para o nível da escola, eu posso ajudar vocês um pouquinho na mentalidade do que é realmente esse cliente tipo 3, né? Então, vamos lá. No nosso tempo de escola, a gente tem lá tipos de grupinhos da escola, né? Volta lá para a primeira série. Na primeira série, ou até a quinta série, quando você observa hoje, lá, quando você estava lá, você não tinha essa noção, mas hoje, quando você observa lá atrás, você tinha lá o grupo das pessoas tímidas, você tinha o grupo das pessoas mais arteiras, né? Tipo, que faziam a bagunça na escola, tinha o tipo das meninas mais bonitas, né? Então, são vários clãs, são vários grupos. Então, esse cliente tipo 3, imagina assim, que são vários grupos, tá? E aí, como é que a pessoa lá que é linda, maravilhosa, né? Vamos colocar o grupinho lá das Patricinha. Então, como é que você atinge essa turminha, né? Você tem que falar a linguagem dela, né? Você não consegue falar para a turminha das patricinhas do mesmo jeito que você fala com a turminha das tímidas, né? Então, esse cliente nível 3 é isso, é você direcionar uma linguagem para atingi-los. Então, a tímida, talvez ela até precisa, né? Você resolveria o problema dela se ela conhecesse um pouquinho do magnetismo das bonitas. Assim como as bonitas, que eram lá todas soberbas, resolveriam boa parte do problema dela se ela soubesse um pouquinho da humildade e da timidez. Então, a pessoa que são de clãs diferentes, ela precisa de algo, mas ela nem sabe que precisa, né? E só depois que aí a gente vai crescendo, que a gente vê, nossa, aquela pessoa era tão tímida e acabou acontecendo isso com ela, porque ela não tinha coragem de falar. Ou então, ai, eu tinha uma turma de amigas lá que elas eram tão assim, tão para frentex, tão lindas, e no fim, a maioria delas aconteceu tal coisa. Você vê que é um padrão que acontece com todas as pessoas daquele determinado nível. Logo, se você sabe falar com uma daquela pessoa, você fala com toda a tribo, né? Com todo o clã. Então, é isso que a gente faz aqui no marketing digital, bem estruturado. A gente faz um trabalho para poder alcançar o nível de consciência do cliente. Então, no meu caso aqui, qual é o nível, onde que eu atinjo o meu cliente? Eu falo para ele, olha, você já tem mais de 40 anos, eu sei que você já tentou de tudo e nada fez com que você saísse do lugar, mas eu também aprendi depois dos 40 anos e hoje eu estou e faço, e aí a pessoa se identifica comigo. Então, eu atingi esse cliente, ele precisa do produto, ele sabe, né, que, assim, ele precisa do produto, mas ele não sabe. Então, eu vim e falei com ele, ó, acertei na jugular dele. Eu sei que você precisa disso. Eu sei que você está buscando. Então, a maioria das vezes, ele não sabe que precisa. Mas, se você sabe fazer um trabalho de nicho, avatar, posicionamento e uma boa linha de conteúdo, você vai atingir essas pessoas que não sabem que precisa do que você está oferecendo, tá? A mesma coisa com relação a qualquer trabalho, tá? Qualquer tipo de produto, né? Trabalho, serviço, qualquer tipo. Não é diferente, tá? A pessoa que, vamos supor, a pessoa que faz unha, se você faz uma unha, tá? Ó, vamos lá. Vieram uma evolução do manicure, né?
veio uma evolução. Antigamente, as pessoas só tiravam cutícula, depois as pessoas, a maioria passava base, aí depois, de repente veio aquelas desenhos, aí daqui a pouco veio aquelas pedraria, aí daqui a pouco vem as unhas de gel, e assim vai, é uma evolução, certo? E aí, então, como é que você vai falar com uma pessoa que está acostumada a fazer só aquela unha discretinha, que ela, de repente, precisa de uma unha de gel, que a unha de gel vai deixar ela mais poderosa, não sei o quê. Então, você tem que fazer um trabalho que convença aquela pessoa que acha que está tudo bem fazer aquela unha modesta, colocando nela uma consciência. Imagina você chegando num lugar com a unha assim, as pessoas, enfim, algo você tem que colocar para ela se imaginar como sua cliente, entendeu? Então ela não sabe que precisa, mas aí você foi lá e falou uma coisa importante para ela, uma coisa que de repente fez o diferencial e ela, gostou. Ou então, enfim, não importa a linguagem que você vai fazer, você precisa saber qual é o nível de consciência do cliente que você está alcançando. Porque se você vai fazer um anúncio para pessoas que já gostam de unha de gel, então você vai vender para aquela pessoa que é o nível 1. Ela já quer comprar aquilo, você já sabe. Você já está falando, ó, você que está acostumado a fazer isso, vem aqui que o meu é mais barato. Tipo isso. Agora, o nível 2, não, eu sei que você não fez com a outra lá, porque você não tinha certeza, mas o meu hoje, se você fizer, então você vai ter que aprender a falar uma linguagem aqui, e isso tudo é construído com técnica, tá? Pode ficar tranquila, onde você vai alcançar 1, 2 e 3 níveis de consciência. O melhor, o que é mais amplo, que tem mais pessoas, é o nível 3. Por quê? Se você consegue subnichar muito bem o seu produto a ponto de achar algo que uma pessoa realmente precise muito, quando ela sabe que existe, você consegue achar várias outras pessoas semelhantes daquele tipo. E aí você não para mais de vender. É muito, assim, impressionante o que acontece. Se você quer vender para o que todo mundo quer vender, é mais difícil. Você até vende uma quantidade X num curto período, mas satura, entende? Então, aqui, dentro dos anúncios online no automático, você precisa fazer o trabalho para o nível 3, aí esse trabalho vai transbordar para o nível 2 e depois transbordar para o nível 1, porque você nunca vai parar, é uma engrenagem, então sempre você vai estar buscando pessoas que nem sabem que precisa do produto, vai estar educando essas pessoas ainda que elas demorem um pouquinho, e depois essas pessoas então vão estar a nível de comprar. E se você fez um bom trabalho aqui, ó, no nível 2 de educar, de dar conhecimento, dar algo para ela, de transformar a vida dela de uma forma gratuita, não necessariamente gratuito de não valor, mas assim, dando mais do que ela paga, na hora que ela estiver pronta para comprar, dificilmente ela vai para uma outra pessoa para comprar. É esse o trabalho do marketing de indicação, tá? De indicação, de atração, né? É muito mais do que simplesmente um marketing de venda, tá? E aí, nós vamos falar aqui de linhas de conteúdo, né? Eu já coloquei essa frase lá na primeira slide, mas eu quis colocar aqui também, que é definir as linhas de conteúdo que vai ser promovido para o seu negócio ou se você vai usar do produtor, tá? E o que são linhas de conteúdos? Bom, falamos então do nível de consciência de cliente, agora nós vamos entender o que é essa linha de conteúdo e como é que a gente, com essa linha, consegue atingir o nível de consciência dos clientes, tá? É um agrupar de conteúdo que fala sobre o mesmo tema de um determinado dia e horário. Ou seja, você só consegue construir uma linha editorial se você for incisivo com um tema, um conteúdo, né? Não um tema, um conteúdo com vários temas que tem o mesmo teor, tá? Então, é o mesmo, é assim, é sempre o seu produto que é em foco. Só que você não pode falar o produto, porque se você falar o produto, as chances são que a pessoa
possa pegar aquele seu produto e procurar na internet e achar o mais barato. Então, a gente não fala de produto nem de veículo. A gente fala de um conteúdo que fala de um tema específico, tá? E sempre num determinado dia e horário, para que as pessoas possam ter aquilo mesmo, assim, ó, de repente ela está numa roda de conversa e sai alguma coisa ali no assunto do tema. Ela vai poder olhar e falar: nossa, tem uma pessoa que todo dia, tal hora da manhã, fala sobre isso. Entendeu? Então, você vai criar esse ritual, essa fixação na mente do seu cliente. Então, isso é uma linha editorial, tá? É algo que é feito sempre com o mesmo tema, num determinado dia e horário. E você vai agrupar, né, um conteúdo que tem o mesmo formato ou que fala, né, e que fala do mesmo tema. Então, assim, o que é o mesmo formato, tá? Se você vai fazer uma linha de conteúdo num formato carrossel, tá? Então, você criou uma linha de conteúdo no formato carrossel. O formato carrossel, o que é? Aquele que tem várias lâminas, sabe? Que você, no Facebook, ele aparece geralmente um, dois e três embaixo. Então, é uma sequência de lâminas, né? No Instagram, é aquele que as pessoas têm que arrastar para o lado, tá? Então, se você criar uma linha e definir que o formato dele vai ser carrossel, tudo que você postar naquele dia, naquele horário, pode ser uma vez por semana, pode ser 2 vezes por semana, ou pode ser todos os dias, mas tem que ser consistente. Não adianta, por exemplo, você criar, 30 carrossel e colocar 5 no mesmo dia e depois ficar 4, 5 semanas sem fazer. Não, você tem que criar uma linha, opa, e estratégico. Esse aqui, como é um trabalho um pouco mais educativo, então eu vou criar um carrossel e eu vou colocar esse carrossel de tal forma que as pessoas possam interagir comigo, interagir com esse carrossel com pelo menos 2 dias. Então você vai criar essa linha de conteúdo, vai fazer vários carrosséis com um tema, com uma conversa, com algo que tem um início, meio e fim, só que daí você então vai selecionar, bom, esse aqui eu vou pôr na segunda e na quarta, segunda e quarta, segunda e quarta. Você vai perceber que no decorrer do tempo, depois de um período de 90 dias, as pessoas já se acostumaram. Num dia, mesmo que você não divulgue, mesmo que você não fale, não, enfim, você não precisa mais nem falar que você vai pôr aquele carrossel. As pessoas vão ficar esperando aquele carrossel na segunda, na quarta, entendeu? Ah, é toda segunda. Então, se eu criar um carrossel para aquele momento, a pessoa vai buscar. Se eu definir um formato de live e entrar aqui no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, para fazer uma live daquele determinado assunto, em determinado dia e horário, você vai perceber que as pessoas começam a ficar dependentes daquela live, principalmente se o assunto for relevante, né? E você, claro, vai fazer um assunto relevante, porque você vai estudar o seu avatar. Então, você vai saber aí o que o seu avatar quer escutar. Então, você vai falar o que ele precisa ouvir, o que ele precisa aprender. E aí, com o tempo, isso vai virar um ritual na vida dela. Puxa, eu vou lá assistir a live da Fabi todos os dias às 14 horas, entendeu? Mesmo que num dia você passa um tempão sem ver, vai ter um dia que você vai lembrar, deixa eu ver se a Fabiana ainda está fazendo a live às 14 horas. Por quê? Porque já fixou na sua mente que 14 horas tem algo acontecendo com o tema que você já conhece. Entendeu? Então, isso que é linha editorial, tá? Vamos falar aqui, por exemplo, um exemplo de linha editorial de um jornal, né? Um jornal. Então, se você, tanto ele impresso como o jornal, né, na TV, se você observar, o jornal, ele tem, primeiramente, que a emissora que ele está sendo transmitido já tem uma linha editorial. Então, a emissora tem uma linha editorial que de manhã ela coloca um programa X, né, geralmente bem de manhãzinho, um programa educativo, depois um programa de boas-vindas, de bom dia, de motivação, né, de fazer receitas, cafés da manhã, aí depois ele coloca algo que é também ainda educativo, mas mais jornalístico, né, informando alguma coisa. Depois ele coloca um desenho, né, que é para outro tipo de público, tudo, porque, né, para poder dar um descanso aí para as mamães. Aí depois ele coloca geralmente uma novela, que é um outro tipo de entretenimento, um filme. Depois ele repete aí os jornais, as notícias. Então, a emissora já tem uma linha editorial. E dentro, por exemplo, da emissora, tem um jornal, ou um telejornal, ou um jornal, né? Estou colocando um jornal dentro de uma emissora, então um telejornal.
esse telejornal vai ter lá também uma linha editorial, onde vai ter um momento no jornal que ele vai falar de mercado financeiro, ele vai falar de cultura, ele vai falar de clima, de tempo, vai falar de política, vai falar alguma coisa do cotidiano. Alguns agora já colocam até uma pitadinha aí de celebridades, de entretenimento no sentido de uma fofoquinha, né? Bem sutil, mas então o jornal ele tem uma linha editorial. Tudo é ótimo. Todos os programas têm uma linha editorial, tá? Todos é seguido a partir de um roteiro, tá bom? Por isso que prende a nossa atenção, porque a única intenção de um jornal, né, ou de qualquer tipo de programa é prender a audiência, prender a atenção de quem está assistindo. Duas coisas que vão determinar aí o sucesso a longo prazo da sua linha editorial e do seu negócio em si, tá? Primeiramente, a qualidade do conteúdo. Gente, qualidade de conteúdo nós vamos conversar, tá bom? Não é talvez o que você esteja pensando. Então, continua aqui para vocês entenderem o que é qualidade de conteúdo. E o segundo é a consistência e constância com que você publica, tá? Então, vamos falar um pouquinho de qualidade de conteúdo. Bom, primeiramente, qualidade de conteúdo não tem nada a ver com foto embaçada, qualidade de mídia, sabe? Design, não é isso, tá? Design é bom, é relevante? É, para uns. Assim, não é nem para um segundo momento, é para todos os momentos, mas não é ele que determina a qualidade do conteúdo. O que determina a qualidade do seu conteúdo é o quanto ele está relacionado na transformação do seu avatar. Não adianta nada eu vir aqui fazer uma live com aquele monte de luzes, com aquele monte de efeito, se eu não estiver falando algo que tem a ver com a sua transformação. Se eu não ajudar você a se transformar. Se eu vim aqui, por exemplo, e falar assim para você, ó, olha, eu vou te ensinar a fazer 23 salários por mês. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que postar todo dia no Instagram um bom dia com um cafezinho, aí meio-dia você tem que fazer isso. Isso aí não é qualidade. Isso aí eu vou estar fazendo, eu podia até te ensinar a fazer design para você colocar lá. Não é isso. Aqui o que eu falo para você? Tudo que está relacionado para a sua transformação. Qual é a transformação do meu avatar? Faturar 23 salários. Então, eu estou te ensinando a fazer marketing digital para anúncios online no automático. Se eu te ensino a fazer somente o tráfego, só os anúncios online, sem te passar toda essa construção de como você colocar esse anúncio no ar, eu estaria fazendo não um conteúdo de qualidade, um conteúdo de má qualidade, só apressando as coisas para você chegar mais rápido nos anúncios online, mas não no faturamento, entendeu? Porque se você quiser aprender só a apertar os botões e fazer tráfego pago, sem problema. Inclusive, tem aulas no Instagram, no YouTube, no meu canal, que tem lá várias campanhas subindo. Não é isso. Aqui você está para faturar. Então, para faturar, o que determina é a qualidade, né? É o que eu faço está relacionado à sua transformação, não, tá? O quão ele ajuda a resolver alguma dor, desejo ou objeção do seu avatar. Então, quando você vai criar um conteúdo, né, uma linha editorial, você precisa sempre estar pensando na dor, desejo e na dúvida ou objeção do seu avatar, porque o seu avatar que é o seu futuro cliente, o seu avatar que vai pagar suas contas no final. Entendeu? Então você deve muito a ele. Então você precisa ajudar ele a resolver o problema dele. E essa linha de conteúdo vai ajudar com que você resolva o problema dele, para que ele seja tão grato a você, a ponto dele sair somente do seu mundo de avatar e virar o seu cliente, tá? E aí ele volta a ser seu avatar, porque o seu avatar é o seu cliente ideal. É mais ou menos assim que acontece. E como ele ajuda a pessoa a chegar na transformação desejada. Então, ó, quanto que ele está relacionado, quanto que ele ajuda a resolver o problema e quanto ele ajuda a chegar na transformação, tá bom? E já a constância e consistência que você publica, também não adianta você vir, como eu disse, se eu ensinar você que constância, você colocar todo dia algo de bom dia, boa tarde, boa noite, isso não é constância, tá? Isso é mais do mesmo, isso não dá
como que eu vou dizer, não vai fazer com que você tenha a ajuda do algoritmo para alcançar o seu cliente ideal, tá? Ou o seu avatar. É assim, ó, às vezes é melhor você publicar 2 conteúdos por semana, tá? Tipo, eu não entendi muito, então, mas se você publicar 2 conteúdos por semana, mas todas as semanas, como eu disse, vai acontecer aquele efeito que as pessoas, a Fabi posta todo dia, tal dia. Do que você postar 8 numa única semana e depois ficar 2, 3 semanas sem postar nada. Entendeu? Então, assim, se você tem ainda pouco entendimento de conteúdo, tem pouca material para você começar a trabalhar, então você junta aí uns 10, coloca 1 por semana ou 2 por semana, sabe? Do que você ter esses 10, colocar todos de uma vez e depois não colocar mais nada. Então, isso é consistência, tá? Então, vai criar a linha editorial, vai ajudar, porque daí você criou uma linha editorial, é muito, você vai ver que fantástico que acontece. Você está num tema, daquele tema já sai uma ramificação de mais vários temas para você poder abordar. Então, o importante aqui é começar. Depois que você começou, você mesmo vai ver como é importante, como é interessante. Nossa, olha, por exemplo, aqui, eu estou falando de linha editorial, mas agora eu já posso falar, não, então como é que você faz o seu primeiro post? Como é que você faz para você poder saber o que você posta de segunda, de terça, de quarta? Então, são ideias que vão vindo a partir do momento que você está criando essa sua linha editorial, tá bom? E aqui algumas ideias, né, de tipos, né, de linhas editorial. A linha editorial, ela pode ser mão na massa, tá? O que é mão na massa? Até escrevi aqui rapidinho para vocês, mas implantar, por exemplo, uma campanha de marketing usando a nossa ferramenta. Quando eu venho aqui e estou fazendo, subindo uma campanha, né, daqui na raça, eu estou fazendo mão na massa. Ó, gente, clica aqui, ponto. Isso é uma linha, né, é um conteúdo de uma linha editorial. Então, eu posso fazer isso. Fazer uma criação de linha editorial com subindo vários anúncios, né? Eu tenho vários clientes aqui, eu subo vários anúncios. Ou pode ser bastidores, né? Por exemplo, se eu vou num evento ao vivo, onde eu vou palestrar, então eu posso ir lá e criar, né? Tirar algumas fotos, fazer algumas filmagens e criar uma linha editorial daquele episódio, mas não precisa ser necessariamente falar que é daquele evento. Eu posso colocar, por exemplo, tá vendo? Eu faço palestra em tal lugar, então você vai criar uma empatia, você vai criar uma conexão com a pessoa, mostrando os bastidores do seu trabalho. Pode ser bastidores de um evento ao vivo, mas pode ser também bastidores do que você faz. Então, assim, agora aqui, se eu vier e tirar uma foto, né, que eu estou dando essa aula, inclusive eu vou até fazer isso, que eu estou gravando, aí vocês depois vão lá e vão procurar, e vocês também podem fazer e vir no Instagram e me marcar lá no Instagram, inclusive, tá bom? Que daí vocês vão lá e vão marcar, olha, em aula aqui, não sei o quê. Então, ó, eu estou aqui agora, neste momento, gravando uma aula para a nossa largada no sofá, beleza? Então, ó, criei aqui uma um conteúdo para uma linha editorial no sentido bastidor, eu estou gravando a aula, tá? E você pode fazer também no estilo podcast. Então, o podcast é quando as pessoas te entrevistam. As pessoas, elas podem te entrevistar ou você pode simular que alguém está te entrevistando. Da mesma forma, eu estou aqui com o meu celular, ó, estou fazendo ao vivo, tá, gente? E aí eu estou aqui, eu vou colocar aqui no Stories e eu vou colocar aqui, ó, mão livres e vou apertar o play, ó, que interessante. Só que eu estou aqui falando com vocês, aí depois eu vou mostrar para vocês. Então, você pode criar uma linha editorial através de podcast, como as pessoas estivessem fazendo uma pergunta. Por exemplo, Fabi, como é que se cria uma linha editorial? Aí eu vou vir aqui e vou responder. Presta atenção, hein? Uma linha editorial, ela é feita a partir de constância, consistência e principalmente da boa qualidade do seu conteúdo. Para isso, você precisa saber o quanto o seu conteúdo ele é realmente relacionado à transformação do seu avatar e o quão ele ajuda a resolver o problema, a dor ou o desejo do seu avatar. Ou então, o quanto ele pode ajudar uma pessoa a chegar na transformação desejada.
Ó, eu fiz aqui, vamos ver se vocês conseguem ver, tá vendo? Então, dá a impressão que eu estou respondendo para a pessoa, tá? E eu vou publicar isso aqui. Ó, publiquei, prontinho. Então, eu tenho aqui, isso aqui eu publiquei no Story, só para vocês verem que depois vocês podem ir lá fazer a mesma coisa e me marcar, tá bom? Eu tenho aqui o Stories, mas eu posso transformar isso num feed, num Reels, tá? Então, é só para vocês entenderem aí que é mais simples do que vocês possam imaginar. E pode ser um podcast, a pessoa entrevistando você, ou então pode ser num modelo de entrevista, onde você realmente está entrevistando outra pessoa, onde aparece aí duas pessoas, como que você aprendeu isso? Aí a pessoa vai falar, e aí você vai lá e posta na sua, né, e faz, claro, como eu disse, é uma linha editorial, você vai fazer dentro de uma lógica, de um início, meio e fim, tá bom? Você pode também criar uma linha editorial com consultorias, né? Ou seja, você chama alguém, né, da sua audiência, ou alguém aí que já comprou o seu produto, ou que já nem comprou o seu produto ainda, mas te segue, e você começar a falar para ela, bom, eu vi que você me segue aqui, e o que mais de que você vê aqui, você precisa de ajuda. E, então, você pode dar uma consultoria ao vivo, né, ou até não ao vivo, mas depois postar lá, tá bom? Tipo um bate-papo aí, um tira-dúvida, tá? E aqui é um roteiro para linhas editoriais, tá? Então, primeiramente, aqui você vai ter esse material, tá? Aqui já vai ter o PDF desse material para você baixar, tá? Porque aqui nós damos para você o material para ficar fácil para você criar a sua lista de temas e daí então você ir lá e começar a criar a sua linha editorial. Por quê? Se você tem uma lista de tema, então você fala do mesmo assunto, né? Eu falo de anúncios online no automático. Então, eu tenho aqui uma lista de tema, tá? Dentro de anúncios online no automático, o que eu quero falar hoje? Eu quero falar disso. E você vem e descarrega, põe vários temas. Um tema que fala do desejo do seu avatar, um tema que fala da dor dele, um tema que tira uma dúvida dele, né, da objeção, um outro tema que quebre uma crença limitante que ele tenha com relação ao seu trabalho. Enfim, você quebra tudo isso, dispara aqui num tema. E depois você vai lá e usa uma guia, né? Uma guia para a linha editorial, e então você vai começar a produzir o seu produto, né? O seu conteúdo. Então, aqui, ó, essa guia, ela vai mostrar, por exemplo, se você for dar esse seu conteúdo em aula, ela vai te direcionar, tá, vamos lá, então você vai dar em aula, contendo em formato de aula, né? Pode ser ao vivo ou gravado. Você optou em fazer ao vivo ou gravado? Esse aqui eu estou fazendo gravado. Você tem controle, né? Enfim, você vai ter ajuda aqui, tá? Ó, você tem total controle sobre o planejamento ou você precisa de alguém para falar para você o que você vai falar. Então, vamos supor que você vai falar aqui de um produto que você venda, né? De algo que você venda, mas que você precisa que a empresa fale para você sobre esse produto. Você não tem autonomia para falar dele. Então, você tem que decidir aqui, tá? Para você poder ter a estrutura. E aí, depois, como é que você vai fazer? Você vai fazer direto para a câmera? Você vai fazer através de capturas de tela? Você vai fazer usando a aula? Você vai fazer através de uma lousa? Então, aqui é onde você define, tá vendo? Então, se for numa guia de perguntas e respostas, tá? Você vai responder ao vivo, né? Você vai confirmar antes ou vai fazer tipo algo improvisado? Tudo isso vai vir aqui para você, tá bom? Nesse material, para me mastigado. E depois vem, então, a estrutura do roteiro, né? Então, como é que você vai criar esse roteiro, tá? E a partir do momento que você tem tudo isso, fica fácil. Você não vai criar somente um conteúdo. Você não vai criar uma postagem. Você vai vir aqui produzir conteúdos para depois abrir o seu navegador, abrir a sua plataforma de Instagram e Facebook e ali você disparar o seu planejamento de uma semana, 2 semanas, um mês, 3 meses, 6 meses, um ano. É dessa forma que os grandes players trabalham aqui na internet. Eles fazem uma linha de conteúdo. É a linha de conteúdo que determina o quanto você vai conseguir reter a atenção do seu avatar. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Você vai clicar aqui embaixo, vai pegar esse material, tá?
em Excel. Se ele não estiver aqui ainda quando você assistir essa aula, me pede ele no privado, porque para algumas pessoas a gente está preferindo passar no privado, porque daí a gente vai depois ter uma aula explicando como é que usa esse material, tá bom? Até a próxima aula.